Olá, meus queridos, eu sou a Marcela Leal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito legal, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que é os sinais que o corpo dá, né? A gente recebe muitas informações, né, que a gente também pode chamar de intuição, de que a gente está num caminho que é bom para nós ou de um caminho que não é bom para nós, né? E se a gente ficar bem atento ao nosso corpo, se a gente tiver muita sensibilidade, a gente consegue perceber esses avisos que o nosso corpo dá. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Peço, antes disso, já dá um like nesse vídeo para ajudar o canal. Curte o vídeo, se inscreve, dá um like, curte a mesma coisa. Se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito e vai lá no Instagram do Escola da Liberdade, o @Escola da Liberdade, e se inscreve lá também. Então, esse tema, ele voltou para mim essa semana, porque algumas pessoas vieram me trazendo relatos, né, de pessoas que estudam cursos similares, que eu tenho conversado e que estudam profundamente, né, autoconhecimento, que meditam, contando situações que elas passaram, onde elas se sentiram mal. Num dos relatos, uma pessoa me conta que se mudou, né, para morar com um parceiro, né, que era uma pessoa difícil, que era uma pessoa abusiva. E quando essa pessoa, ela namorava com esse cara, e quando eles resolveram morar juntos, né, a partir do momento que eles começaram a morar juntos, essa pessoa já se sentia mal, ela começou a se sentir muito mal morando junto. Ela tinha crises de pânico, começou a entrar em depressão e tomar até medicamento, né? E ela não sabia o porquê disso. Hoje, depois que tudo passou, e hoje ela é uma estudante de autoconhecimento, uma estudante de um curso em Milagres, ela me conta que ela não tinha percebido, né, que o corpo dela estava negando, né, essa união, porque a pessoa era uma pessoa muito difícil, era uma pessoa narcisista, psicopata, e o corpo dela já estava dando todos os sinais, né, de que ali existia um problema, né, e ela não tinha como lidar com isso. Tem coisas que realmente, gente, a gente tem que sentir até que ponto a gente vai, né? Até que ponto isso realmente pode ser útil para o nosso aprendizado, que a gente pode aplicar tudo que a gente aprendeu, e até que ponto isso pode ser um projeto de sofrimento. Pode ser você não conseguindo observar os avisos que você tem, né, do universo, de que aquele não é o seu caminho. Então esse foi um caso. O outro foi de uma outra colega que contou também de uma convivência com uma pessoa no trabalho dela, de um chefe, né, no trabalho, que também era uma pessoa muito abusiva, e que depois de conviver por alguns meses com esse chefe, ela começou a passar mal. Ela ia para o trabalho passando mal, como se ela tivesse ficando traumatizada mesmo, né, por conta daquela situação abusiva que ela estava vivendo, né? O nosso corpo, gente, esse passar mal, e por que eu tô contando isso? Porque este passar mal, na verdade, é o nosso corpo nos mostrando o caminho, dizendo, ó, este caminho não é o melhor para você. Você tá insistindo em algo que é contra o bem-estar da sua alma, o seu bem-estar. Ah, Marcela, mas a gente não pode entregar para o Espírito Santo e a coisa se resolver? Claro que pode, entendeu? Mas não é sempre que a lição que a gente tem a aprender em determinada situação é a que a gente imagina, no sentido de, não, eu sou amor, eu estou consciente, então eu tenho que me manter numa relação abusiva. Não, às vezes justamente a relação surgiu para você aprender a falar não. A situação surgiu para que você aprenda a se respeitar, né? Tem uma coisa que a Penny Pierce me falou uma vez numa consulta que eu fiz com ela. A Penny Pierce é uma das maiores autoridades em intuição do mundo. É incrível, é uma sensitiva, assim, talvez uma das maiores do mundo, uma pessoa muito humilde. E eu tava passando por uma situação também de relacionamento e eu tinha muito medo de me separar. E a Penny falou para mim, ela falou, ó, Marcela, enquanto você
disser sim para essa situação que tá te causando tanto desconforto, você está dizendo esse sim para o universo, você está dizendo para o universo, eu quero mais disso, né? E o universo só sabe dizer sim. Então, se você diz sim para isso e para você tá tudo bem, é só isso ou mais disso que você vai receber. Então, fique muito atento ao que o seu corpo está te dizendo, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa entra numa depressão, né? A depressão nada mais é do que o seu corpo dizendo, ó, cansei desse personagem aí que você inventou, entendeu? Ou você caminha em direção à verdade agora, ou você será convidado a se retirar do cenário, né? Porque se você afunda numa depressão, você pode ficar doente, né? E pode até morrer. Então, a depressão, ela é isso, ela é um aviso extremo, né, da nossa alma dizendo assim, ó, chega, não dá mais para você fingir que tá tudo bem. Fingir que tá tudo bem, ser a pessoa que você é, fingir para os outros que você tá feliz fazendo o que você faz quando você não está, entendeu? Essa contradição entre o que é a verdade, né? E o que a gente experiencia fora enquanto relacionamento, enquanto concessões que a gente faz para coisas que não são dignas para nós, é que cria a doença, é que cria essa depressão. Então o corpo ele tá te dizendo ali, ó, chega, você não pode mais fingir que não está acontecendo nada. Você vai ter que olhar para isso, você vai ter que mudar a sua forma de ser e estar no mundo, entendeu? Porque fingir que não está acontecendo nada, passar por cima disso, não vai mais ser possível para você. E aí vem isso, entende? Então é o que ele está te dizendo, ó, vamos sair, né, dessa concessão que você está fazendo a tudo que você não gosta, desse automático que você está vivendo, né? E às vezes surge dessa forma, surge por meio de uma depressão. Então, esse videozinho curto é mais para que a gente fique atento a isso, né? A gente, quando vai entrando em contato com a verdade, a gente vai cada vez mais fazendo menos concessão ao que não é bom para nós. A gente não consegue mais achar ok ficar desconfortável, entende? A gente não consegue mais achar o desconforto no sentido de daquilo que a gente pode mudar, achar o desconforto ok. A gente não consegue mais ficar sentado, né, com a bunda em cima de um prego e falando, tá, eu não tô sentindo nada, entendeu? Porque a gente tá sentindo. Só que dentro desse sistema de pensamento do ego, a gente aprende que é só essa forma de ser que existe. Então, é ok sofrer, né? É natural sofrer, é normal sofrer. Não, não é normal sofrer. Acima de tudo, o sofrimento psicológico é algo que é opcional, entendeu? Em algum momento você vai entender que você pode mudar a sua mente a respeito das coisas, né? Mas enquanto esse momento não chega, entrar em contato com a verdade, né, no sentido de ir buscar aquilo que tem mais a ver com a paz, que tem a ver mais com a sua real natureza, que tem a ver mais com a amorosidade, a gentileza, a honestidade, é natural que a gente vá buscar isso. É natural que a gente vá de encontro a isso, né? Para a gente comece a negar o que não está em ressonância com esse tipo de virtude, né, humana. Então, fiquem atentos, porque essa concessão a gente cada vez vai fazendo menos. Eu usei hoje lá na aula o exemplo de Sócrates, né, e Jesus, quando eles falaram não, né, aquilo que eles tinham que renunciar, no sentido de, olha, Sócrates, né, você faz, né, o que o nosso governo aqui quer que você faça, você vai pregar em praça pública, mas você vai pregar como os sofistas pregam, você vai ter que falar em nome, né, do nosso governo aqui, você vai ter que mentir também, junto com as palestras que você faz em praça pública, ou você vai tomar cicuta, ou você tem que morrer, entendeu? E Sócrates não se corrompeu, porque uma pessoa nesse nível de integridade, o corpo dela, que começa com esses pequenos avisos, né, que a gente vai tendo, o corpo dela está tão integrado com tudo, com a mente, com tudo dessa pessoa, que ele simplesmente não vai. Então não adianta ele falar,
beleza, eu vou tentar fazer o que vocês estão me falando agora, eu vou começar a mentir. A boca não abre, a pessoa não consegue mentir, entendeu? Tudo nela tá em acordo com a verdade, não existe uma contradição entre o que ela pensa, o que ela fala e a forma que ela age, entende? Não tem como. Então, é óbvio que ele ia optar pela cicuta e pela morte, mas não porque ele se odeia, é porque ele não sabe agir de outra forma. Ele tá num alinhamento com a verdade muito grande, né? E esse alinhamento com a verdade começa com esses avisos que a gente vai recebendo no nosso corpo, né? Esse caminho é bom para você, esse caminho não é. Fiquem atentos a isso. E quanto mais você vai se sensibilizando no sentido de entrar em contato com a verdade, mais você vai conseguindo discernir, né? Porque às vezes é o nosso ego também, né? Se tribuchando. Mas quando é o nosso corpo que não vai, eu digo por experiência própria, não vai, ele não vai. Chegou um momento da minha experiência no trabalho de autoconhecimento, na minha vida pessoal, que eu simplesmente não conseguia ir para lugares ou estar com pessoas, né, falando mal dos outros ou fazendo coisas que eu sentia que ia doer em mim aquilo, entendeu? Então eu ia me atacar se eu fosse fazer aquilo. Eu não conseguia mais, então eu parei de encontrar determinadas pessoas, parei de fazer determinadas coisas e até alguns trabalhos, né, que eu fazia, que eu percebia que não estavam mais em ressonância com aquilo que eu sentia, sabe? Por exemplo, né, um gerente de banco, né, que tá lá no banco, o banco fala para ele, ó, você tem que ter uma comissão tal, só que para essa comissão você vai ter que enfiar um monte de coisa, né, plano lá na conta desse senhor idoso, vai ter que fazer esse senhor idoso, né, comprar plano de previdência privada, fazer não sei o quê, e um monte de coisa que às vezes o idoso nem sabe que tá fazendo, né, e o gerente sabe que esse idoso não sabe, né? Mas ele ganha uma comissão. Então ele aceita se corromper, né? Mesmo sabendo que isso é errado, mesmo que ele está fazendo, sabendo que ele está fazendo mal para uma pessoa que não está consciente, né? E induzindo essa pessoa a comprar coisas dentro da própria conta que ela nem sabe que está comprando. Um gerente, quando faz isso, ele está se corrompendo. Por exemplo, quando você começa a entrar em contato com a verdade, você simplesmente não vai falar, é ok, todo mundo faz isso, eu também vou fazer. Você simplesmente não vai conseguir fazer mais, entende? Então é isso. O seu corpo não vai te deixar fazer. Você vai passar mal quando você tomar esse tipo de atitude, começar a tomar esse tipo de atitude. Você vai sentir culpa e essa culpa vai te fazer tão mal que você não vai mais conseguir tomar esse tipo de atitude. É uma correção mesmo, sabe? Depois que a gente vê a verdade, a gente não tem como desver. A gente só vai caminhando em direção a ela e a essa integração. Então, fiquem atentos. É isso que eu queria falar por hoje. Beijinhos e até mais. Tchau.